Olá, seja muito bem-vindo a essa quinta aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Então, se você chegou até aqui, fico feliz que possamos continuar aí nessa longa jornada, estudando mais a Palavra de Deus, ok? Bom, na última aula nós estávamos estudando, nós finalizamos então o segundo período, ok? Sobre o período pós-diluviano, ok? Bom, no período pós-diluviano, nós falamos um pouquinho o que aconteceu com a humanidade depois que o dilúvio assolou toda a terra, ok? Nós vimos que depois que Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com Noé, e essa aliança tinha algumas condições, né? 3 condições. A primeira era a promessa que ele fez a Noé de que nunca mais haveria o dilúvio. Deus também deu a aprovação para que eles pudessem se alimentar, né, dos alimentos de origem animal, comer carne. Aí começa essa questão de comer a carne dos animais. E depois Deus deu a ordem para que eles, né, Noé e seus filhos, multiplicassem toda a terra, se espalhassem por toda a terra, povoassem toda a terra, ok? Depois nós vimos a origem das nações, que a partir de Sem, Cã e Jafé, originam-se todas as nações e povos do mundo existentes hoje, ok? Capítulo 10 de Gênesis é chamado de a tabela das nações. Né? Eu fiz uma reflexão para que a gente pudesse pensar um pouco que nós somos descendentes de Noé. Nós viemos e somos, de certa forma, parentes, então somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém pela cor, né, raça, né? Então é uma coisa para nós pensarmos, ok? Nós falamos também, eu coloquei um mapa na sua apostila e eu mostrei o mapa aqui no slide, sobre aonde cada filho de Noé foi viver, né? Aonde foi povoar a terra, né? Jafé foi lá mais para a parte da Europa, o Cã ficou mais aqui pela Palestina e África, e o Sem ficou mais aqui na Ásia Menor, enfim. Então, você tem o seu mapinha aí que você pode identificar aonde cada filho de Noé foi viver depois do dilúvio, ok? Nós também falamos sobre a Torre de Babel. Lembre-se que o povo começou a crescer, mas eles não estavam cumprindo a ordem de Deus, que era encher e multiplicar a terra, povoar toda a terra. Eles estavam todos no mesmo lugar, né? O pecado desse povo era a desobediência, porque estava contrariando as ordens de Deus, né? Não se espalhar e multiplicar toda a terra, ok? Então Deus, ele confundiu, ele gerou uma confusão ali entre aquelas pessoas, porque eles só falavam uma língua. Então depois dessa confusão, lá em Gênesis 11, começou-se então a surgir outras línguas. E aí o trabalho teve que parar, porque ninguém estava mais entendendo ninguém nessa confusão toda. E aí eles cumpriram a ordem divina de se espalhar pela terra, né? E povoar e encher toda a terra, ok? Depois nós focamos, e nós vamos focar agora em uma descendência, que é a descendência de Sem, porque de Sem vai vir o Messias prometido, porque de Sem, né, seguindo a ordem cronológica dos fatos, vai vir Abraão, que é o primeiro patriarca. E nós terminamos a aula semana passada falando um pouquinho do resumo da vida de Abraão, né, da onde ele estava, da onde ele vivia, em Ur dos Caldeus, e a rota que ele fez para ir até Canaã, a terra prometida, a terra que Deus prometeu dar a Abraão e a seus descendentes, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos começar o período patriarcal, né? Eu estou na apostila, página 18, ok? E nós vamos conversar um pouco mais sobre Abraão, porque Abraão tem um significado muito importante no decorrer da história bíblica, porque nós vamos descobrir, né, através das promessas que Deus fez a Abraão. Então, essas promessas que ele fez a Abraão são muito importantes para o decorrer da história de Israel e para a nossa também.
tá bom? Então vamos lá. Página 18. Então tem a introduçãozinha aí na sua apostila, você tem algumas lacunas que você precisa preencher, então pode preencher aí. Só vou ler o que está escrito aqui no início, né? Período patriarcal. Esse período ele vai do chamado de Abraão até o Monte Sinai. Quando o povo é liberto do Egito, nós vamos chegar até lá, e eles chegam até o Sinai. Então lá se encerra o período patriarcal. Você tem a data aproximada aí e os textos na Bíblia onde se passa esse período, tá bom? Então vamos lá, na introdução aqui, pode ir preenchendo a sua apostila. Esse período começa com o chamado de Abraão e vai até o famoso Monte Sinai, aonde o povo de Israel recebe a lei através de Moisés. Abraão é o primeiro patriarca, seguido de seu filho Isaque e seu neto Jacó, e seus 12 bisnetos. Patriarca, vamos lá, ó. Patriarca significa os primeiros pais ou os pais antigos. Então você tem a tradução aí, o significado do que significa patriarca. Patri vem de uma palavrinha hebraica pater, o mesmo que pai, e arque, que significa princípio ou início. Então, por isso que patriarca é primeiros pais ou pais antigos, tá bom? Abaixo, você vai ter um esboço simples e resumido. Você também precisa decorar de toda a história do povo hebreu, que começa com eles, que são os patriarcas. Por isso, é denominado de período patriarcal. Então, esse período que é chamado, denominado patriarcal por causa desses homens que deu início ao povo de Israel, a nação de Israel. Com os patriarcas começa a história do povo de Deus da velha aliança, a história da nação de Israel, através da qual viria o descendente para consumar o eterno plano da redenção da humanidade. Então, acabei de ler aí a introdução, então você tem aí as outras lacunas que você precisa preencher, tá bom? Então, a partir dos patriarcas, então vai começar a surgir esse povo, né, de Israel, que é o povo que foi escolhido por Deus, que Deus decidiu formar esse povo através de um homem que é Abraão, tá bom? Então nós vamos ver quem é esse povo, por que ele foi formado e qual era a importância desse povo na antiga aliança, ou seja, no Velho Testamento. Bom, você vai ter aí, na sua apostila, na página 18, 9 tópicos aí, que são os 9 períodos do Velho Testamento que nós vamos trabalhar, tá bom? Você vai ter aí e você vai poder anotar, tá bom? Então, só para deixar claro, o esboço abaixo da história de Israel abrange todo o Velho Testamento e começa no capítulo 12 e vai até o último profeta Malaquias. Então, a gente vai conversar sobre esses 9 períodos, tá bom? Só para você entender, você pode ir anotando aí. Nós vamos falar agora sobre o período patriarcal, o período dos pais, né, os primeiros pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos falar sobre o Êxodo. O povo ficou escravo durante 400 anos no Egito. Por que isso aconteceu? Como esse povo foi parar lá no Egito. Nós vamos falar do período das conquistas, né? O povo teve que conquistar a terra de Canaã. Deus não ia simplesmente dar essa terra. Ele iria estar com eles, com o povo de Israel, mas eles precisavam conquistar a terra, tirar todo o povo que morava lá, ok? Nós vamos falar também do período dos juízes, o período em que homens foram usados por Deus para serem juízes, libertando o povo da escravidão de alguns povos vizinhos, para serem juízes ou governadores, para cuidar das questões legais, né, do cumprimento da lei em Israel. Então, é o período dos juízes. Depois nós vamos para o período do Reino Unido, né, quando Israel quer que o povo, quer que a nação tenha reis, ok? Então nós vamos falar do período do Reino Unido, reino dividido, por que o reino de Israel foi dividido. Nós vamos falar sobre o reino de Judá,
né? Teve essa divisão e o reino de Judá ficou sozinho e o de Israel também ficou lá no canto deles. Vamos entender por que houve essa divisão. Vamos falar sobre o exílio, né? O povo de Israel, por causa da desobediência, foi exilado, né? Pelas nações, pelos impérios que governavam a época. Vamos entender o que é o exílio, porque eles foram tirados da sua terra e exilados em outro lugar. E depois nós vamos falar o período da restauração, né? Entender por que houve esse período e essa transição que há entre a restauração e o Novo Testamento, tá bom? Então, de forma resumida, eu falei aí quais são esses períodos, mas nós vamos trabalhar com calma e ver quem são as pessoas principais, né, os personagens principais que compõem todas essas histórias que nós vamos compartilhar, tá bom? Então, vamos começar então pelo primeiro período, que é o período patriarcal, tá bom? E para começar, só para relembrar, esse mapinha está na sua apostila, né? Lá um pouquinho umas páginas atrás. Então aí você vai ter a rota da peregrinação de Abraão. Então essa é toda a rota que Abraão fez durante a sua vida. Ele era de Ur dos Caldeus, ok? Ele residia aqui em Ur dos Caldeus. Ele recebeu um chamado do Senhor para ir até Canaã, para receber a terra de Canaã como herança, né? E ele parte para essa viagem, ele se estabelece em Harã e fica lá durante um tempo. Deus aparece para ele de novo e fala para ele ir para Canaã. Ele sai de Harã, vai para Canaã. Mas, depois de um período passando em Canaã, há uma grande fome na Palestina, aqui em Canaã. É uma coisa muito comum, né? A gente vai ver que durante alguns períodos bíblicos, a terra de Canaã vai passar por vários momentos de seca e de fome. Um deles, o próximo que nós vamos ver, é quando José está no Egito, né? E os filhos de Jacó têm que até do Egito pedir comida, né? Nós vamos chegar até lá, porque a Palestina, toda a região aqui estava passando por uma grande fome, tá bom? Mas aqui há uma grande fome. Abraão tem que sair da sua terra, de novo aqui de Canaã. Ele vai e se estabelece no Egito por mais um tempo, até que Deus fala, ó, volta para tua terra, você vai ficar aqui, né? Você vai morrer nessa terra, né? Mesmo que ela não seja sua, mas essa terra vai ser sua por herança. Então, Abraão volta e se estabelece em Canaã até quando ele morre, tá bom? Esse foi um resuminho aí da vida de Abraão, através dessa rota aí, desse mapa, tá bom? Então vamos lá, página 18, vamos começar. Antes de eu entrar nas 3 grandes promessas, vamos para a introdução aqui na página 18. A partir de agora, vamos falar sobre o primeiro patriarca Abraão. A partir de agora, a história vai ficar ainda mais surpreendente. Deus vai chamar um homem de 75 anos, cuja esposa era estéril e 10 anos mais jovem, para iniciar uma grande nação. Já seria difícil formar uma família, quanto mais uma nação. Mas é esse o homem para quem Deus vai fazer 3 grandes promessas. Antes, porém, Abraão vai ter que deixar sua terra, atender ao chamado de Deus e iniciar a sua jornada rumo a uma terra totalmente desconhecida, que é a terra de Canaã. Então vamos veja as 3 grandes e importantes promessas que Deus vai fazer a Abraão. Então você vai ter aí o texto-chave de Gênesis 12, aonde você vai ter que decorar essas 3 grandes promessas, ok? Que Deus vai fazer ao patriarca Abraão. Então mais um texto aí para você entender e decorar esse texto, tá bom? Então vamos lá. Letrinha A, ou na sua apostila é letra A, e no slide aí é número 1. Fazer de Abraão uma grande nação. Então foi essa a primeira grande promessa que Deus vai fazer a Abraão, tá bom? Então, você vai ler esse texto lá em Gênesis 15, versículo 5. É uma promessa importante, né? Abraão não tinha descendentes até aquele momento. Ele tinha 75 anos, mas não tinha filhos. Deus queria formar um povo a quem iria confiar as escrituras, que fosse sua testemunha e a outras nações, e através da qual viria o descendente prometido. Seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu ou como as areias do mar. Então, essa foi a primeira grande promessa que Deus fez a Abraão, fazer dele uma grande nação,
aonde Deus iria confiar a esse povo as Escrituras e eles seriam testemunhas das coisas que eles viriam e ouviriam de Deus, ok? E eles poderiam testemunhar isso a outras nações. E através desse povo vai vir um descendente, que é Jesus Cristo, ok? Então, essa foi a grande e importante primeira promessa que Deus fez a Abraão, tá bom? Então, você pode anotar aí nas lacunas que ficarem abertas. Letra B na sua apostila, número 2 do slide. Dar a essa nação uma terra prometida. Então, Deus prometeu dar uma terra a esse povo. A terra prometida, a Canaã, que ficava na Palestina, aonde o povo iria morar e aonde iria nascer o Messias para consumar a história da redenção da humanidade. Abraão obedeceu a Deus, a promessa foi ampliada e mais especificada. Nós vamos entender como essa promessa foi ampliada e mais especificada, mas entende-se que a segunda grande promessa que Deus vai dar a Abraão é dar essa terra boa, uma terra que emana leite e mel, essa terra prometida, que foi prometida a Abraão, que vai ser conquistada pelas suas próximas gerações. Mas Deus prometeu dar uma terra para Abraão, ok? E através dessa terra, como nós íamos ver, que depois de muitos e muitos anos iria nascer o Jesus Cristo nessa mesma terra, onde seria futuramente a terra dos hebreus, dos israelitas, tá bom? Letra C na sua apostila, número 3 aí. Através desta nação que Deus iria formar a partir de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Abençoar todas as nações. Então, através de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas. E nós vamos entender, porque essa promessa, ela vai ser a última promessa a ser cumprida, tá bom? Essa promessa vai ser cumprida lá em Atos, capítulo 10, com a entrada dos gentios na igreja. Mas isso é uma história que nós vamos contar lá no período cristão, tá bom? Lá naquela história conhecida de Pedro e Cornélio, tá bom? Quando os gentios começam a entrar na igreja. Mas isso é uma coisa lá para frente. Mas entendam-se que Deus fez uma promessa importantíssima a Abraão, uma promessa que abrangeria todos nós, de certa forma, tá bom? Então nós vamos conversar sobre isso lá na frente. Então fique tranquilo, a gente vai ver e eu vou comentar com vocês aonde essas promessas vão sendo cumpridas, tá bom? Quando a primeira promessa for cumprida, falou, a primeira promessa que Deus fez a Abraão foi cumprida. A segunda promessa que Deus fez a Abraão foi cumprida. E quando nós chegarmos lá em Atos 10, quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, falar, agora a última grande promessa que Deus fez a Abraão foi cumprida, né? Só para a gente entender que as promessas de Deus, ele cumpre, tá bom? Então, essas são as 3 grandes promessas que ele fez ao patriarca Abraão. Ele queria fazer dele uma grande nação, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com Efésios 3:11, lembrando que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero que você pense nesse slide aqui como um gráfico, tá bom? Então, pensa na história da redenção, aqui, eternidade, pensa como Deus existe em toda a parte da história, todo o tempo. E o que sustenta a história do mundo, da humanidade, o que sustenta toda a nossa história, o que sustenta todo esse eterno plano de Deus, o que sustenta a história bíblica são as promessas de Deus, que se tornaram colunas desse plano. Então, durante o Velho Testamento e também do Novo, depois lá na frente, Deus vai fazer diversas promessas. E essas promessas, elas são importantíssimas para a história da redenção da humanidade. Para que a gente possa, lembrando daquele desenho, eu não quero estar mais longe de Deus, porque o pecado me afasta de Deus, mas eu quero estar perto de Deus. E para chegar até Deus, só por meio de Jesus.
Mas antes que Jesus entre na história, a gente vai ver que Deus vai fazer uma série de promessas que envolvem a redenção da humanidade. E essas promessas são as colunas desse eterno plano de Deus, né? Então, nós chegamos até Abraão, aumentamos aqui a genealogia de Jesus, de Sem chegou até Abraão, e para você entender tudo isso, todas essas promessas que Deus faz, que faz a Abraão e vai fazer a tantas outras pessoas, que nós vamos ver, Deus vai fazer muitas outras promessas, tudo faz parte do eterno plano de Deus, que ele realizou em Cristo Jesus. Então, tudo faz parte de um eterno plano que vai se concretizar em Jesus Cristo, tá bom? Então, é isso que eu quero que você entenda desse slide. Então, a gente tem a promessa, a primeira promessa que ele fez, Gênesis 3,15, a promessa do descendente que viria para esmagar a cabeça de Satanás, e as três grandes promessas que ele fez a Abraão também são importantíssimas para o desenvolvimento da história, tá bom? Então, reflita sobre esse slide e reflita sobre o eterno plano de Deus, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, vamos conversar sobre esse eterno plano de Deus. E durante a história de Israel, muitas outras promessas vão ser adicionadas, muitas outras colunas vão ser colocadas nesse gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Estou na página 19, letrinha D. Então, vamos falar sobre outras informações sobre Abraão. Vamos ver, então, vamos finalizar aí sobre o primeiro patriarca, Abraão. Primeiro, a promessa é repetida e ampliada. Ok? Ela vai ser repetida e ampliada para teus filhos, né? Para Isaac e para Jacó. Então, é nesse sentido que a promessa vai ser repetida e ampliada, porque Deus vai fazer essas mesmas promessas para Isaac e para Jacó, tá bom? E é interessante que essa promessa também vai para a questão de que Deus falou que os seus descendentes não poderiam ser contados, né? De tanta gente que se descenderia aí de Abraão, ok? 2. A profecia sobre os 400 anos de escravidão. Então, aqui na sua apostila você vai ter todas as passagens, ok? Referentes a essas informações que nós estamos passando, tá bom? Então Deus profetizou para Abraão, disse para ele que a sua descendência iria ser escrava no Egito por 400 anos. Então Deus já tinha alertado, ó, eu estou fazendo essas grandes promessas para vocês, mas vocês serão escravos lá no Egito por um período de 400 anos. Então Deus já estava falando algumas coisas que iria acontecer no futuro. 3. É instituída a circuncisão como sinal da aliança. Então você tem as passagens aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas alianças. Deus vai fazer aliança com algumas pessoas e com a nação de Israel. Ok? Isso é importante para a gente entender até lá na frente. Então, Deus ele fez uma aliança com Noé. Lembra? Qual era a aliança que ele fez com Noé? Colocar o arco lá, o arco-íris. Então, toda vez que Noé visse o arco-íris lá nos céus, ele ia se lembrar que a terra nunca mais iria ser destruída pelas águas. Tá bom? Depois, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E a aliança que ele fez com Abraão, né, de acordo com as promessas que ele deu, ele fez uma aliança com ele. Essa aliança é a circuncisão, tá bom? O que é a circuncisão? Então, todo menino, depois de alguns dias, agora me fugiu a cabeça, 7, 8 dias depois que ele nasce, todos os homens, somente os homens, eles iriam pegar o órgão genital do menino e iam cortar a pele do órgão genital feminino, do masculino, né, perdão. Então, a pele do órgão genital masculino eles iriam cortar. Então, somente os homens passariam por essa circuncisão. Esse foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Lá na frente, quando o povo de Israel estiver lá no Monte Sinai, Deus vai fazer uma aliança com Israel
e Deus vai fazer e Deus vai instituir algo que eles precisam fazer, tá bom? Nós vamos ver qual é essa aliança que ele vai fazer com Israel. Entenda isso. Ele fez uma aliança com Noé, do arco-íris, ele fez uma aliança com Abraão, que é a circuncisão, ele vai fazer uma aliança com Israel, tá bom? E lá no período cristão, a gente vai ver qual é a aliança que ele vai fazer com os cristãos. Então, entenda essa questão da aliança, tá bom? Então, vamos lá. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a questão das alianças. Número 4. Nasce Ismael, o filho de Abraão, com a escrava Agar. Então, você vai ter os textos que falam um pouco sobre isso. Lembrando, Abraão tinha 75 anos, ele não tinha filho, a gente está resumindo a história, tá bom? Esse não tem como a gente conversar sobre todos os fatos da história, convido você a ler para entender um pouco mais sobre Abraão, mas resumindo, Abraão e Sara, Deus prometeu a eles que eles teriam um filho, mas eles já se consideravam velhos e achavam impossível isso acontecer. Então Sara deu a sua escrava, né, que é Agar, para Abraão, para que ele pudesse se deitar com ela e ela pudesse ter um filho. Ela teve um filho, Abraão colocou o nome dele de Ismael, só que não foi isso o que Deus pediu. Não era esse o plano de Deus, tá bom? Então, depois de algum tempo, depois de alguns anos na história, Sara fica grávida, né, mesmo na sua velhice, porque Deus disse que Sara e Abraão teriam um filho, então, que é o número 5, aí você pode preencher, nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa, né, que Sara teve. E aí, Sara pede depois para que Agar vá embora, né, essa decisão foi aprovada por Deus, então Agar vai embora com Ismael, né, e se você ler os textos, você vai ver que a partir de Ismael vai surgir outras 12 tribos, que são as tribos de Ismael, tá bom? E só um fato interessante na história, não sei se você sabe, os ismaelitas, que são da linhagem de Ismael, eles compõem a base, essas 12 tribos de Ismael compõem a base do islamismo, tá bom? Então, só para você entender que de Abraão descendem as duas maiores religiões do mundo. É claro que o cristianismo é maior do que o islamismo, mas o cristianismo e o islamismo descendem de Abraão. Então, Abraão tomou uma decisão junto com Sara, né? E eles decidiram dar uma forcinha para Deus, mas não era isso que Deus queria. E através disso, lembra, todas as ações que nós tomamos geram uma consequência. Então, a consequência do fato de que Abraão se deitasse com a escrava, né, Agar, foi o nascimento de Ismael, e de Ismael aí começou a linhagem, a descendência do islamismo, tá bom? É uma informação aí na história só para você entender um pouco sobre as decisões que nós tomamos muitas vezes quando nós não depositamos toda a nossa fé em Deus. É claro que Abraão teve muita fé, e a gente vai ver isso lá na frente também, o fato dele decidir sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. Essa história você pode ler com calma aí no livro de Gênesis. Bom, vamos pro então quinto, nós já falamos, nasceu Isaac. No 6, acabei de falar, Deus prova a fé de Abraão, falando, sacrifica teu filho Isaac para mim. Foi uma prova de fé que Deus fez com Abraão para ver se ele iria mesmo obedecer, e ele obedeceu. E no momento em que Abraão estava para sacrificar teu filho, Deus o impediu, né? E colocou e apareceu ali um cordeiro, né? Um sacrifício para que eles pudessem fazer, tá bom? Então é uma história também muito interessante, muito emocionante também, vendo a fé desse homem que não decidiu entregar seu único filho, o filho da promessa, né? E ele estava disposto a matar esse filho, porque Abraão tinha tanta fé em Deus, que a fé dele era tanta que ele tinha uma fé que ele acreditava eu creio que ele acreditava que Deus ressuscitaria o seu filho. Então, essa prova de fé de Abraão é muito interessante. Você pode ler lá em Gênesis 22, é uma história muito, muito interessante. E depois, a Sara vai morrer, a morte de Sara e de Abraão. Então,
Abraão morreu com 175 anos e Sara vai morrer com 127 anos. Então, a Sara vai morrer primeiro, tá bom? E depois, no decorrer da história, só estou contando um resumo de algumas coisas, depois que a Sara morre, Abraão vai se casar de novo e vai ter vários outros filhos. Você vai ler, então, os outros filhos de Abraão lá em Gênesis 25. Mas, só lembrando que o filho da promessa foi Isaac. Por isso, nós vamos continuar falando sobre o Isaac, porque a partir deles, de Isaac, vai vir a nação de Israel, tá bom? Então, essas são algumas informações resumidas sobre a vida de Abraão, tá bom? Lembrando que não tem tempo de nós falarmos sobre todos os fatos da vida de Abraão, toda a história, tá bom? Mas você pode ler com calma aí nas suas escrituras, tá bom? Mas só para entender que Deus fez 3 grandes promessas a Abraão e através dele viria, então, dessas 3 grandes promessas iria englobar todas as nações do mundo, principalmente a terceira e grande e última promessa. Bom, Deus então, Abraão teve um filho chamado Isaac, que é o filho da promessa, e agora a história parte a partir de Isaac. A história continua a partir de Isaac. Então vamos lá. Antes de entrar nessa letra A, tem uma introduçãozinha aí. Este é o filho da promessa. Você pode preencher aí na lacuna. Este é o filho da promessa. Embora seja um patriarca sem muita importância histórica, tem uma vida pacata, vivendo exprimido entre grandes nações inimigas. Aos 40 anos de idade, casou-se com Rebeca, a qual também era estéril. Mas Isaac orou ao Senhor e ela engravidou de gêmeos e nasceu os filhos Esaú e Jacó. Então Isaac vai ter gêmeos, Esaú e Jacó, né? Em Gênesis 36, se você vai ver lá, fala que no ventre da mãe 2 nações estavam brigando, porque Esaú formou uma nação, a gente vai ver qual nação é essa, tá bom? Que é os Edomitas, ok? E Jacó, que vai vir os seus filhos, e de Jacó vai descender, então, os israelitas, né? Ou os hebreus, tá bom? Então, vamos aí para a letrinha A. Deus amplia a promessa para Isaac, tá bom? Então, Gênesis 26 aí, você vai ler essa promessa. E na letra B, Isaac troca a bênção dos filhos. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? Sobre o direito de primogenitura. Então, eu quero que você entenda sobre o que é o direito de primogenitura, tá bom? Esse direito ele vai ficar mais evidente lá na história de José, mas eu quero que eu quero que você entenda. Na história geral, desses gêmeos, Esaú e Jacó, Esaú ele era o mais velho. Então, pela ordem, Esaú, que deveria seguir, então, com as promessas de Deus, e a partir dele vinha a nação de Israel. Mas, Jacó, você vai ver que ele era um cara, ele era conhecido como enganador. Então, ele enganou, né, o seu pai, Isaac, e quando o Isaac estava velho, né, e não estava enxergando, essa história é muito interessante, você pode lá ler a partir do Gênesis 27. Então, quando Isaac não estava mais enxergando, Jacó ele conseguiu enganar o pai e receber a bênção do pai. É a bênção que estava destinada para Esaú, porque ele era o mais velho. E você vai ver como isso se deu, como Jacó enganou, tá bom? Então lá você vai ter toda a história para você entender como foi que Isaac, como Jacó enganou o pai Isaac e recebeu a bênção do pai, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o direito de primogenitura um pouco mais para frente, tá bom? Mas entenda-se que Jacó enganou, era chamado de enganador, depois ele foi enganado também até pelo próprio sogro, mas só para você entender, Jacó não era perfeito, ele era pecador, o fato dele enganar o pai, enganar o sogro, mas mesmo assim Deus continuou e escolheu Jacó para dar continuidade a essas promessas que ele tinha feito para Abraão, tá bom? Então, vamos, como eu falei, a história de Isaac ela é curta,
não tem muita coisa irrelevante, digamos assim, para que chame a nossa atenção aqui no decorrer da história, tá bom? Mas você pode ler a história de Isaac, porque agora nós vamos conversar sobre o patriarca Jacó, tá bom? Antes de nós chegarmos no patriarca Jacó, esse é o mapa da terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar a Abraão. Então, o verde aqui é Canaã. Nós vimos que Isaac viveu em Canaã, cercado por várias nações inimigas, tá bom? Só para você entender, Esaú, que é o irmão de Jacó e filho de Isaac, ele descende, né, os seus descendentes formaram outro povo, outra nação, que é o povo de Edom, que são os edomitas. Eles são parentes dos israelitas. E durante a história de Israel, principalmente nos primeiros 5 livros, você vai ver que em alguns momentos eles vão entrar em confronto com Israel. Eles vão lutar com Israel em alguns momentos, tá bom? Mas só para entender que Edom, eles são parentes dos israelitas, tá bom? Então, só para informação de história. Então, esse é o mapinha, né, da terra prometida que eles iriam conquistar, e nós vamos ver isso com mais calma lá na frente. Vamos falar um pouquinho sobre o patriarca Jacó. Patriarca Jacó, vamos lá. No mundo antigo, dentro da tradição judaica, o filho que nasce primeiro tem o direito a dobro de herança do pai, porque é o filho primogênito. Então, esse é o direito de primogenitura, tá bom? Eu quero que você entenda isso. Então, o primeiro filho, ele tem o dobro de herança da terra, né, digamos assim. Então, o dobro de herança. Se for uma terra, ele vai ter porção de terra dobrada, porque ele é o filho primogênito, tá bom? É chamado de direito de primogenitura. Então, você pode anotar aí. Tinha ainda vários outros privilégios, quem nascia primeiro, como, por exemplo, domínio e decisão sobre o futuro das propriedades da família. Esses direitos eram de Esaú, mas Jacó, com a ajuda da mãe, engana seu pai e rouba esse direito do seu irmão. Então, depois você pode ler com calma essa história. Então, Jacó engana seu irmão e ele recebe a bênção do pai, então ele recebe o direito de primogenitura, tá bom? Então, lembrando que aí você vê o que é o direito de primogenitura, que é o dobro de herança, e domínio sobre as decisões, né, sobre as propriedades da família, tá bom? Então, entenda um pouco isso, que isso vai ser muito relevante lá na frente. Bom, vamos para a letrinha A, antes de entrar na letra B, da página 19, uma grande lição. É a lacuna que você tem que pôr aí, tá bom? Uma grande lição. Gênesis 29, você vai ler essa história. Depois de enganar seu pai e roubar a bênção de seu irmão, Jacó, ele foge para Harã, constitui família e patrimônio, mas colhe tudo que plantou. Como ele foi enganado, como eu já falei, ele vai ser enganado diversas vezes pelo seu próprio sogro, o esperto Labão. Ele vai ser enganado pelo Labão, tá bom? E essa é a grande lição. Como ele foi enganador, ele também vai ser enganado várias vezes. Uma grande família, a letrinha B. Então pode preencher ali. Então, Jacó recebe a promessa de voltar para Canaã. Então ele fica durante muito tempo lá em Harã. Tem vários filhos, né? A maioria dos seus filhos nascem lá. E ele recebe a ordem de voltar para Canaã e vai gerar 12 filhos que se tornam a base da nação israelita. Jacó teve 4 mulheres, além da sua esposa Raquel. Teve as concubinas Bila, Lia e Zilpa, com quem gerou 12 filhos, e a única filha Diná, num total de 13 filhos. Então ele teve 13 filhos, você vai ler essa história em Gênesis 35. Todos tem esse gráfico aí que está no slide, você vai ter aqui na sua apostila. Então esses são os 13 filhos de Jacó, tá bom? Então aí tem de acordo com a sua mulher, né?
com a mulher que ele teve. Então, essa é a base do povo de Israel, tá bom? E você vai entender lá na frente por que está arriscado esses 3 nomes. Bom, vamos lá. Na página... Deixa eu botar aqui. Na página 20, letrinha C, você tinha uma tarefa que você precisava completar, então, o nome dos 13 filhos de Jacó. Então, vamos lá responder essa tarefa. Você já pode corrigir se estiver errado. O primeiro, né, então tá em ordem aí de nascença, tá bom? Então o primeiro é Ruben. Ruben é o mais velho, tá bom? Depois, o segundo é Simeão. Então, Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Benjamim, o filho caçula da tribo de um judeu famoso no Novo Testamento. Então, a gente vai ver isso com calma. Então, Saulo de Tarso era descendente dos benjamitas. Judá, tribo do rei Davi, de onde virá o Messias, o Cristo, que é o descendente. Depois, José, que de escravo, ele foi escravo a governador do Egito, né, aonde ele vai morrer lá no Egito. Depois nós vamos ter o Levi, que era a tribo de levitas ou sacerdotes, e Diná, a única mulher. Então esse é o nome dos 13 filhos de Jacó, tá bom? E a partir desses filhos aí compõe-se a base do povo de Israel. Então essa era a tarefinha que você tinha que completar, tá bom? Então se tiver alguma dúvida pode mandar que nós vamos conversando sobre o assunto. Bom, vamos para a letrinha D, que é um grande nome. Aí você tem as passagens aí que você pode ler com calma para entender essa ideia. Deus troca o nome de Jacó e agora passa a ter 2 fases distintas em sua vida, que correspondem a seus 2 nomes. Então, primeiro era chamado de Jacó. Jacó significa o substituto, porque o mais velho servirá o mais novo. Né? Gênesis 25, 23, naquela ocasião em que o mais velho servia o mais novo. Então, Jacó significa o substituto. E 2, depois seu nome foi mudado para Israel, né? Significa príncipe de Deus. Mas, se você, outra tradução para Israel, também é aquele que luta com Deus. Então você pode ler esse texto aí lá em Gênesis 35, mais ou menos. E 32 também vai falar dessa situação, onde Jacó luta com Deus e ele muda o nome dele, tá bom? Muda o nome dele de Jacó para Israel, que significa então príncipe de Deus ou aquele que luta com Deus. E a partir daí, Jacó tornou-se um novo homem, carregando a bênção de ter o nome que viria a ser usado para uma grande nação, com uma grande missão. Então, Israel é o nome que Jacó recebeu, e a partir desse nome seria o nome de toda a nação, de todos os seus descendentes. Então, os descendentes de Jacó são os israelitas, né? Então, chamado por esse nome porque eles são descendentes de Jacó. Então, nós paramos aí em Jacó. Então, teve Abraão, onde Deus fez 3 grandes promessas a ele. Depois, Abraão teve um filho chamado Isaac. Né? Isaac teve gêmeos, né? Esaú e Jacó. Jacó foi o enganador, enganou seu irmão e o seu pai, recebeu a bênção, recebeu o direito de primogenitura e depois, né, nós vimos que ele fugiu para Harã, né, com medo de seu irmão, ficou muitos anos lá, né, em Harã, casou, teve vários filhos, né, teve 13 filhos, voltou por ordem de Deus para Canaã, lá ele se estabeleceu em Canaã, ok? E lá o nome dele é mudado. Então, na verdade, no caminho, né, quando ele está chegando para Canaã, ele tem esse encontro com Deus, né? Ele luta com o homem e ele recebe então essa troca
né, de nome. E o nome dele foi mudado para Israel. Então você pode ler essa história aí de Jacó lutando com Deus, lá em Gênesis 32, do 22 até o 32. Do 22 ao 32 do capítulo 32 de Gênesis. Ok? Então, nós paramos aí em Jacó, tá bom? Então, vamos continuar falando sobre como foi que esses 13 filhos tornaram-se uma grande nação. Como esses filhos de Jacó tornaram-se uma grande nação. Então, a nação de Israel, a gente vai ver que vai nascer no Egito. Então, eles estão estabelecidos, né, a família de Jacó, seus filhos estão estabelecidos em Canaã, tá bom? Então, a nação vai crescer lá no Egito, tá bom? A gente vai ver que a profecia que Deus tinha dado a Abraão, né, de que o povo seria escravo por 400 anos, estava prestes a acontecer, tá bom? E por causa desta situação é que o povo vai crescer muito lá no Egito. Então a gente vai ver isso com bastante calma. Então vamos lá. Antes de eu entrar nesse ponto aqui, tem uma introduçãozinha aqui. Página 20. Até aqui, Israel é apenas uma grande família, a família de Jacó, neto de Abraão, cujo o nome foi mudado para Israel. Depois de muitos anos, Jacó reúne sua grande família, seus servos e toda a riqueza acumulada e retorna a Canaã. No caminho de volta, encontra-se com seu irmão Esaú e eles se reconciliam, tá bom? Lembrando que ele fugiu do seu irmão, porque seu irmão estava muito bravo, né, chateado depois de tudo que ele fez, toda a enganação que ele fez. Mas, no final das contas, eles se reconciliam. Mas, agora tem uns lacunas aí para você preencher, mas, ao lado da grande promessa de Deus feita aos patriarcas, havia também a profecia de que seus descendentes seriam escravizados por 400 anos. Ainda tinha essa profecia que tinha que se cumprir, tá bom? A profecia foi cumprida, se cumpriu, mas Deus cuidou deles por intermédio de José, um dos filhos de Jacó, até que finalmente se tornasse uma grande nação. Essa grande família, composta por 70 pessoas, segundo o censo, foi para o Egito, aonde a profecia se cumpre. Ok? Então, a família de Jacó compunha-se de 70 pessoas e de 70 eles vão para o Egito e lá a profecia vai se cumprir e eles vão se tornar então uma grande nação. Mas vamos ver como tudo isso aconteceu. Então, como foi que a família foi parar no Egito? Então, o que aconteceu para que eles fossem parar lá no Egito? Tá bom? Deixa eu só achar aqui. Tá. Fica mais claro para nós entendermos. Vamos lá. Letrinha A. Número 1. Tudo começa com José, o primeiro a ir para o Egito. Ele tinha uma capa e muitos sonhos. Então, convido você a ler Gênesis do 37 ao 41 e entender por que ele foi parar lá no Egito. Então eu vou ler alguns textos só para você entender do capítulo 37. Então vai dizer assim, ó, 37. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Então, vamos pular um pouquinho. Ora, Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando ele o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes do trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós?
Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até você diante do chão? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai refletia naquilo. Então, os irmãos de Jacó, os irmãos de José começaram a odiá-lo devido a esses sonhos que ele começou a ter, né? Olha, vocês vão se curvar diante de mim, meu feixe vai ficar superior ao de vocês. Então, os irmãos diziam: olha, a gente vai se curvar, você vai nos governar. Então, eles começaram a odiá-lo e a ter ciúmes de José. Devido a esse fato, se você continuar lendo o capítulo 37, os irmãos de José decidem vendê-lo para alguns homens ismaelitas, e ele foi levado para o Egito. Então eles venderam José para esses homens ismaelitas levaram ele para o Egito e venderam-no como um escravo. E ele permaneceu lá durante alguns anos, né? E durante a história você vai ver que José prosperava em tudo que ele fazia, entende? E qual que é o resultado disso? José, ele passa por uma dificuldade, uma tribulação, mas ele permanece firme. José vai ser assediado pela mulher de Potifar. Então, ele ganha a confiança de Potifar e ele é colocado para governar a casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar começa a assediá-lo. E teve aquela história de que ela tentou pegá-lo, tê-lo à força, e ele foge nu. E depois eles pegam José e prendem ele, né? E na prisão ele começa a ter alguns sonhos, né, com as outras pessoas que estão lá com ele presas, e esses sonhos começam a ser acontecerem, esses sonhos começam a serem realizados, a acontecer de verdade, né? Até que depois de alguns anos preso, ele é liberto da prisão porque o faraó começa a ter alguns sonhos e ninguém consegue interpretar esses sonhos. José, por intermédio de Deus, ele interpreta esse sonho de que haveria uma grande fome no Egito e eles precisavam se preparar por isso. Eles teriam alguns anos de fartura, eles deveriam aproveitar esses anos de fartura e depois viria uma grande seca em toda a região, né? E por causa disso, ele foi, dessa interpretação do sonho, o faraó colocou José como governador do Egito, ok? Então, e por causa dessa fome que assolou até Canaã, acontece então o segundo ponto. Então, devido a uma grande fome, os irmãos vão para o Egito em busca de comida, depois de muitos anos, né? Eles, depois que eles venderam José como escravo, eles matam um animal, né? Colocam sangue na túnica de José e dizem para Jacó que José tinha morrido. Então, José está com aquela concepção de que seu filho, Jacó, está com aquela percepção de que José está morto, tá bom? E aí acontece toda essa história. Então, devido à fome, Jacó manda seus filhos irem até o Egito buscar comida, ele ouve dizer que lá tinha comida, e aí acontece o terceiro ponto. Finalmente, Jacó e o restante da família muda-se para o Egito e é bem recebida pelo faraó, amigo de José. Morre Jacó e depois José, e quando os israelitas saem do Egito, seus ossos são levados conforme eles tinham pedido. Bom, só para entender e resumir essa história, eles vão lá, né? E aí, só resumindo a história, descobrem que José é o governador do Egito, né? Eles entendem que todas as coisas, todos os sonhos que Deus tinha dado são cumpridos, tá? E devido a esse fato e a fome que aconteceu em Canaã, José pede para que eles venham até o Egito para morar no Egito junto com eles, né? E aí toda a família, 70 pessoas, vão até o Egito, né, para morar junto com José. Então, acho que no 3 aí você precisa preencher. Finalmente, Jacó e o restante da família mudam-se para o Egito. A família de Jacó é bem recebida pelo faraó. Eles se estabelecem numa região muito rica.
Depois nós vamos ver em que região eles se estabelecem, tá bom? Então vamos para a letrinha B, que são os últimos dias de Jacó e José. Como eu já falei, eles morrem no Egito, tá bom? O livro dos começos, que é Gênesis, termina num caixão. É o pecado cobrando o seu salário. Então, o livro de Gênesis começa com o início de tudo, o começo de tudo, mas o livro termina num caixão, termina com morte. Por quê? Número 1. Morre o patriarca Jacó. Mas antes de morrer, ele pede para ser sepultado em Canaã. E José realiza o último desejo de seu pai. Então, Jacó morreu e eles fazem então um funeral, se você for ler é interessante, até a Canaã, e lá eles enterram Jacó lá em Canaã. 2. José vai morrer. José perdoa seus irmãos, reconhecendo que era Deus quem estava no controle de tudo. Ele prediz o êxodo, né, que eles seriam escravizados por 400 anos, e também pede que seus ossos sejam transportados para Canaã. Após sua morte, ele foi embalsamado e colocado num sarcófago. E quando Moisés libertou o povo do Egito, levou também os ossos de José. Então esse foi o pedido de José. José, antes de morrer, falou, eu vou ser enterrado aqui no Egito, mas eu quero que meus ossos, quando o povo for liberto, que o povo leve os meus ossos para Canaã, tá bom? Vamos lá? Então, C, a família então é escravizada. Você pode ler aí Êxodo, capítulo 1, com a morte de José e do faraó, que foi benevolente com toda a família de José, a situação do povo no Egito vai se complicar. Isso porque os descendentes de Jacó se multiplicavam muito. Então, eles tinham muitos e muitos filhos. E a nova dinastia que subiu ao trono do Egito temia que os israelitas viessem a dominar o país. Os egípcios então decidiram evitar que os hebreus se multiplicassem ainda mais e escravizaram os israelitas. Então, eles tentaram, se você for ler Êxodo capítulo 1, primeiro através das parteiras, né, para que elas, se for homem que nasceu, mata, tá? Ou se for homem, você pode matar na hora que o menino estiver nascendo. E depois, como isso não deu certo, porque as parteiras temiam ao Senhor e elas decidiram não matar as crianças quando nasciam, o faraó então ordena que qualquer um do seu povo podia lançar as crianças, né, os meninos, no rio Nilo, tá bom? Então, para tentar impedir que o povo de Israel continuasse a crescer tanto, tá bom? Mas só para você ter uma noção, o povo cresceu tanto que chegou, de 70 pessoas que vieram lá, chegou a aproximadamente a mais de 2 a 3 milhões de pessoas. Foi o tamanho da nação de Israel, tá bom? Então o povo está escravizado, tá bom? 400 anos eles foram escravizados. Então você pode preencher aí as lacunas que está aí na sua tela. Então, a profecia que Deus havia falado para Abraão está se cumprindo agora, ok? Que eles seriam escravizados. Entretanto, a primeira grande promessa que Deus fez a Abraão se cumpre. Lembra qual é essa grande promessa? Fazer dele uma grande nação. Então, uma grande nação foi formada, ok? Então, Deus está cumprindo suas promessas mesmo diante dessas situações difíceis. Bom, B, um libertador é chamado, Moisés. Agora, as escrituras passam a focalizar na figura de Moisés, o qual foi salvo da fúria do faraó, pela sua mãe, que o colocou num cesto e soltou no rio Nilo. Ele é encontrado pela filha do faraó, que o criou como filho, e assim foi criado em toda a cultura egípcia, e mais tarde é chamado por Deus para libertar o povo da escravidão. Moisés enfrenta o faraó e tinha apelado repetidas vezes para que o faraó deixasse os filhos de Israel sair. Mas o faraó aflige o povo com mais trabalhos. Então Deus envia sobre o Egito 10 pragas devastadoras
Então, a tarefa que você tinha que fazer é listar essas 10 pragas. Então, Moisés, ele começou a primeira parte da sua vida como um príncipe do Egito. Depois ele foge, né, porque ele mata um egípcio que estava maltratando alguém do seu povo. E lá ele é chamado por Deus, né, naquela história incrível da sarça ardente, para voltar até o Egito, para libertar o povo, tá bom? E ele apela várias vezes para o faraó, e o faraó não deixa o povo sair. Em vez disso, ele aumenta os trabalhos dos israelitas. E diante disso, Deus vai mandar então 10 pragas que vão devastar a terra do Egito, tá bom? Então, as 10 pragas você pode, era tarefinha, você pode anotar aí, tá bom? Pode corrigir. A primeira praga foi o rio Nilo se transforma em sangue. Depois, a invasão de rãs. E a terceira foi o pó da terra se transforma em piolhos. Depois, enxame de moscas tomaram o Egito. Depois, a morte de todos os rebanhos de animais. Depois, a sexta foi feridas com pus surgiram nos homens e nos animais, que são as úlceras. A sétima praga foi uma grande tempestade de granizo. A oitava foi os gafanhotos devoraram as plantações. A nona, as trevas deixaram o Egito na escuridão total. Então, o Egito ficou nas trevas, na escuridão. E a décima e última praga foi depois dessa praga que o faraó permitiu que eles saíssem do Egito, foi a morte do filho primogênito. Então, todo o primeiro filho foi morto, né? Então, é uma história bem triste, mas a partir dessa última praga, o faraó permitiu que o povo fosse liberto, tá bom? Então, se você quiser ler os textos, está aí na sua introdução sobre essas histórias, são bem interessantes. Então, as pragas duraram, alguns acreditam, um pouco mais de um ano, né? Todas essas 10 pragas, tá bom? Segundo alguns estudiosos, então, só para você entender que essas pragas assolaram todo o Egito. Durante a 10ª praga foi instituída, então, a Páscoa, porque o povo foi liberto depois dessa última praga, né? Então, vamos lá. A Páscoa é um fato importante no Êxodo. A morte dos primogênitos teria acontecido também aos israelitas se eles não tivessem sacrificado o cordeiro e assim se protegido com o seu sangue redentor. Então, eles receberam uma ordem: matem o cordeiro, passem o sangue aí na porta, e quando o anjo do Senhor aí, o anjo passasse, né, ele não entraria na casa e o primogênito não seria morto. Né? Então, alguns israelitas que não obedeceram também tiveram seus primogênitos mortos, tá bom? Então, aí foi instituída a Páscoa. Esse capítulo justifica e explica a razão porque o apóstolo Paulo chamou Cristo de o novo Cordeiro Pascual, ok? Então, a lacuna que você tem que preencher aí, vou repetir, esse capítulo justifica e explica a razão porque o apóstolo Paulo chamou Cristo de o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5:7. Então, no Velho Testamento, a Páscoa tinha um objetivo, né, que era para eles se lembrarem de que eles foram libertos do Egito. E no Novo Testamento, a Páscoa, para nós cristãos, significa Cristo Jesus, que é o novo Cordeiro Pascual, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, nós celebramos a Páscoa, representando a Páscoa para nós representa Cristo Jesus. Então, você vai ter algumas passagens que você pode ler com calma, tá bom? Então, em Êxodo 12, do 14 e 20, você vai ler as instruções para os israelitas instituírem a Páscoa. Do capítulo 12 até o capítulo do Êxodo 12 até o capítulo 18, você vai ver a Páscoa serviria de memorial para que eles se lembrassem da saída do Egito. Na verdade, até o versículo 14, né? E em Êxodo 12, versículo 18, havia dias determinados para se comemorar a Páscoa. Então lá, no Êxodo 12, você vai ver um pouco mais de informação sobre a Páscoa, né? O objetivo e por que eles realizavam a Páscoa.
Então, letrinha F, a saída do Egito. Então, o fim da escravidão. Então, depois da última praga, o faraó deixou o povo sair do Egito. Então, vamos lá. Quase um ano se passaram e com as pragas o faraó oferecia alternativas para Moisés e o povo. Contudo, o plano é determinado por Deus e não pelos homens. O coração do faraó mais se endurecia. Aí você pode preencher esse de vermelho na sua apostila. Até que com a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó, né, decidiu, né, o rei, que é o faraó, cedeu e permitiu que os israelitas retornassem à sua terra natal, que é Canaã. Assim, a nação de Israel sai da cidade de Ramassés, no Egito, aonde viveu por 400 anos como escravos, conforme Deus havia predito a Abraão. Ou seja, é o fim da escravidão. Então, depois da última praga, o faraó decide e permite que eles saiam do Egito e vão para a terra prometida, que é Canaã. Ok? Então, êxodo significa saída, tá? A tradução da palavra êxodo é saída. Eles saíram do Egito e acamparam no famoso Monte Sinai. Depois, seguiram sua jornada rumo à terra prometida. Então, eles primeiro iam fazer uma parada até o Monte Sinai, tá bom? G. Cumpre-se, então, a primeira parte da promessa que Deus fez para Abraão. Já falamos isso, que era uma grande nação. A Bíblia relata que saíram cerca de 603.550 homens de 20 anos para cima. Então, entraram 70 pessoas da família e saíram, né? Esse número aí está em Gênesis, você vai ler, na verdade, no livro de Números, tá? 603.550 homens. Somente os homens foram contados. Além das mulheres, alguns acreditam aí, a gente vai falar mais ou menos mais de 2 milhões de pessoas. Então, saíram esses 603.000 homens acima de 20 anos capazes de sair à guerra. Tudo isso, além das mulheres, crianças e uma grande multidão de estrangeiros, entre os quais estava tinha estrangeiros, né, que são chamados de não israelitas, que assumiram a cultura da religião judaica, que são os prosélitos. Com essa informação, estima-se que cerca de mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Durante todos esses séculos, Deus agiu e cumpriu a primeira parte de sua promessa feita ao patriarca Abraão, que a partir dele formaria uma grande nação, informou. Então, cumpre-se a primeira parte da promessa, uma grande nação é formada no Egito. Então, a primeira grande promessa foi realizada por Deus, né? Foi cumprida por Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu depois que eles saíram do Egito. Então houve a travessia do Mar Vermelho. Logo após a partida do povo, não demorou muito para que o faraó mudasse de ideia e saísse atrás do povo, a fim de trazê-los de volta. O povo murmura, culpa Moisés, mas Deus age em favor deles, abrindo o mar vermelho e permitindo o povo atravessar. Em seguida, o mar se fecha, destruindo o faraó e todo o seu exército. Então essa é também uma das histórias mais incríveis, né? A abertura do Mar Vermelho, a passagem pelo povo do Mar Vermelho, ok? Então a gente vê o poder de Deus para proteger e cuidar do seu povo. Aí você tem algumas imagens, isso você vai ter uma dessas fotos aí na sua apostila, para você entender um pouco, né, de como como foi feito esse percurso, tá bom? Eles viviam, aqui no último mapinha eu tô aqui, eles viveram nessa região, se você for ler, de Ramassés, aqui na terra de Gozém. Essa terra
muito interessante. É uma terra alagadiça, é uma terra, é um pântano, né? Tem esses rios. Só para você lembrar na aula de bibliologia, lá onde tinha aqueles juncos que eles faziam o papiro para eles escreverem, na verdade, essa região é propícia para essa planta, tá? Então, onde eles cultivavam essa planta e faziam o papiro para que eles pudessem escrever, né? Fazer os seus escritos, né? Para que Moisés também escrevesse os 5 primeiros livros. Então, nessa região era que se cultivava essas coisas, porque essa outra região aqui é desértica, deserto, não tem lugar alagadiço, são desertos, né? Então, esses juncos não nasciam para cá. Mas o que eu quero que você entenda é a rota que eles fizeram para chegar até o Monte Sinai. Bom, existem muita divergência a respeito do Monte Sinai. Aonde que fica o Monte Sinai, né? Bom, em questão de estudo, nós vamos estudar na apostila de vocês, na imagem, o Monte Sinai está aqui, tá? Conforme o mouse está aí na sua tela. Então, nós vamos estudar, né, segundo o Monte Sinai tradicional, né? E nós vamos estudar a rota a partir desse ponto. Mas, em título de informação, né, alguns estudiosos acreditam que o Monte Sinai fica, na verdade, onde está esse ponto azul. Então, a rota tradicional, que algumas pessoas acreditam, é que eles fizeram esse percurso em vermelho. Atravessaram o Mar Vermelho aqui e chegaram até o Monte Sinai, se estabeleceram aqui até que foram para a Terra Prometida, tá bom? Outros acreditam, estou aqui no mouse, ó, aqui a linha azul, saíram daqui, né, passaram por essa parte alagadiça, esses lagos, atravessaram toda essa região. A travessia para o Mar Vermelho foi aqui no Golfo de Acaba. Depois eles vieram até o Monte Sinai, tá? Porque muitos acreditam que essa região aqui, né, onde está esse Monte Sinai tradicional, muitos acreditam que aqui seja ainda território do Egito, tá? Que somente aqui entra-se então o início aqui, na verdade, é a Arábia, né, que é a terra de Midian. Por que alguns acreditam que aqui ficaria o verdadeiro Monte Sinai? Conforme palavras do apóstolo Paulo, quando ele cita lá em Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 25, vai dizer assim, Paulo está comparando Agar e Sara, e ele vai dizer assim, ó, no versículo 25, Agar representa o Monte Sinai que fica na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Então, muitos acreditam que o fato de Paulo falar aqui, ele está fazendo uma comparação entre Agar e Sara, mas ele coloca que o Monte Sinai está na Arábia, tá bom? Então, muitos usam esse texto para dizer que o Monte Sinai, na verdade, fica aqui, que aqui já é a região da Arábia, tá bom? Enquanto outro grupo de estudos, outros estudiosos acreditam que o Monte Sinai fica aqui no final dessa península, tá bom? Mas, em questão de estudos, nós vamos usar o mapinha que está aí na sua apostila, esse Monte Sinai que está aqui, tá bom? Então, para você ter uma ideia, alguns acreditam que essa seja a praia, estou aí nesse mapinha do lado esquerdo, na qual os israelitas ficaram. Então, imagine-se que aqui nessa praia tenha mais de 2 milhões de pessoas e eles desesperados, querendo passar, e aí Deus abre o Mar Vermelho aqui para frente. Então, muitos acreditam, alguns estudiosos acreditam que aqui seja a praia, né? Eu esqueci o nome agora, me fugiu. Na praia onde os israelitas ficaram, e aí eles olharam para trás e viram aqui, né, os egípcios vindo, né, nesses vales aqui, né, vindo atrás deles, e aí entende-se, né, alguns acreditam que aí seja a praia. E aqui é uma foto mais de longe, uma foto meio que de satélite, para você ver um pouquinho de um ângulo diferente, tá? Aqui é a Arábia, né, que é essa parte aqui que a gente falou, aqui o Egito, né, e aqui aonde poderia ter sido uma das travessias. E aqui fica a península do Sinai, tá bom? Então, questão de informação e estudo para você, algumas informações complementares, tá bom? Letra I, a chegada no Monte Sinai. Eles atravessaram o Mar Vermelho, o mar fechou,
todo o exército do faraó, e o faraó foram mortos, foram destruídos, e aí eles chegam, né, depois de uma longa viagem até o Monte Sinai. Do Egito ao Sinai, pode preencher na sua apostila, os israelitas levaram apenas 3 meses e agora vão ficar acampados aqui por 1 ano. Então eles vão ficar 1 ano ali no Monte Sinai. O Monte Sinai é um pico de granito com uma altura aproximada de 2.228 metros, aonde Deus falou com o seu povo através de Moisés. Então, o que vai acontecer aqui no Monte Sinai? Então você vai ter 3 pontos aí do que vai acontecer aqui no Monte Sinai. Então, em Êxodo 19, depois se você quiser ler, vai revelar o que Deus vai fazer com esse povo enquanto eles estão parados ali no Monte Sinai. Primeiro, Deus vai fazer promessas a Israel, ok? Segundo, Deus vai entregar a lei para Israel, para o povo de Israel, leis para a nova terra. Então, eles precisavam de leis para que eles pudessem viver na nova terra, tá bom? E o terceiro, ele vai firmar uma aliança com Israel. Lembra do conceito de aliança? Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus vai fazer agora uma aliança com o povo de Israel, tá bom? É com o povo de Israel. E nós vamos entender isso, entender que todas estas promessas, essa lei, essa aliança, Deus está firmando com Israel, com o povo de Israel. Então, a maioria dos textos bíblicos do Velho Testamento que você vai ler, Deus fala, estou firmando essa aliança com Israel, tá? E isso precisa ser claro, tá bom? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre o significado de aliança e o significado dessas promessas que ele está fazendo com Israel no próximo período, tá? Que nós vamos estudar com calma e a gente vai entender por que Deus está fazendo isso com Israel, tá bom? E essa aliança que ele vai fazer, a gente vai ver com calma, é que os israelitas precisavam guardar o sábado, tá bom? Então a gente vai ver isso com muita calma. Então, a primeira parte da promessa de fazer do patriarca Abraão uma grande nação se concretizou em termos de números. Mas, de fato e de verdade, os israelitas que saíram do Egito vão se tornar uma nação quando firmarem uma aliança com Deus e receberem a lei, marcando o início do período mais longo das Escrituras, que é o período mosaico, né? Que é esse período onde Deus vai firmar essa lei, vai firmar essa aliança e dar a lei ao povo de Israel, tá bom? Então a gente vai ver com calma todas essas informações a partir do próximo estudo. Então nós aumentamos aí a nossa genealogia. Então, Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó que se torna Israel. E dali vai vir o descendente prometido, tá bom? Então vamos finalizar aí com a letrinha J, entender essa visão bíblica do tempo, a visão bíblica do tempo é linear. O que isso significa? Isso significa simplesmente que o tempo teve um início com a criação e certamente terá um fim com a volta de Cristo. Então você pode preencher essa frase aí na sua apostila. O que significa isso, Gustavo? Na visão linear do tempo, tudo caminha para um clímax quando haverá um reencontro com o Supremo Criador. E a partir daí, todos entrarão na eternidade. As promessas feitas aos patriarcas se tornarão o tema de toda a Bíblia e são mencionadas com frequência por toda ela, inclusive no Novo Testamento. Então você tem todas essas passagens onde essas promessas que Deus fez aos patriarcas, né, estão registrados em toda a Escritura. Essas promessas, terra prometida, grande nação, bênção universal, são a base do começo e do fim de toda a história. A primeira parte da promessa de fazer do patriarca Abraão uma grande nação, em termos de números, já se concretizou. Mas vai se concretizar de fato quando os israelitas receberem a lei e firmarem uma aliança com Deus no Monte Sinai,
marcando assim o início do período mosaico. Então, só para entender tudo isso, tudo que tem um começo tem um fim, né? E as promessas de Deus são verdadeiras. Deus cumpre as suas promessas. Ele já está cumprindo as suas promessas aqui com Abraão, tá bom? Então entenda essa linha temporal na qual todas as promessas são o que sustentam toda essa história bíblica, ok? Então, pense sobre isso, reflita sobre isso. Nós terminamos mais um período e na próxima aula vamos falar sobre o período mosaico, que é o período mais longo, o período onde Deus vai dar a lei para Israel, tá bom? E o que esse povo vai fazer com a lei, ok? Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode mandar para nós, vamos conversar. Espero que você continue estudando a palavra de Deus conosco aqui e que você possa estar entendendo o que nós estamos falando, mesmo que de forma rápida e simplificada, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula.